E o senador Rogério Marinho criticou as falas de Lula sobre o decreto de armas na gestão de Jair Bolsonaro. Eu queria conversar com o André Anelli, que volta para cá, e entender o que declarou o líder da oposição no Senado diante dessa associação feita pelo presidente entre a circulação de armas e o crime organizado lá na gestão de Jair Bolsonaro. André? Pois é, Evandro, o líder da oposição no Senado considerou as falas de Lula como platitudes e sandices típicas de liderança sindical dos anos 80. Rogério Marinho também fez referência à idade do presidente, atualmente com 77 anos. Abre aspas. A idade e o evidente desequilíbrio não podem ser biombos para esconder seu preconceito e má fé. Quem preside o Brasil não pode e não deve agredir pessoas de bem, generalizando acusações que caberiam mais para os bandidos que usam armas sem cadastro, sem condicionantes e à margem da lei. Fecha aspas. Esses comentários são referentes à publicação do decreto que torna mais difícil o acesso às armas por pessoas físicas. As principais mudanças, a gente relembra aqui, incluem a limitação na quantidade de armas e munições que cada cidadão pode adquirir, a restrição de certos calibres que eram previamente permitidos, a proibição do funcionamento ininterrupto de clubes de tiro e ainda a exigência de transportar a arma sem munição. A oposição se organiza desde o início da semana passada para sustar as medidas editadas por Lula. Uma das possibilidades é um projeto de decreto legislativo do deputado federal Paulo Bilinski. A proposta já tem pelo menos 53 assinaturas de parlamentares que pretendem restabelecer todas as regras editadas na gestão Bolsonaro. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Eu queria trazer aqui com a Dora e com o Capês, essa publicação que foi feita pelo Marinho. Ele disse o seguinte: Dora, tenho evitado comentar diretamente essas publicações. Geralmente são platitudes e sandices típicas de liderança sindical lá dos anos 80. Está aí na tela também para você que nos acompanha. Porém, a idade e o evidente desequilíbrio não podem ser biombos para esconder seu preconceito e má fé. Quem preside o Brasil não pode e não deve agredir as pessoas de bem, generalizando acusações que caberiam mais para bandidos que usam armas sem cadastro, sem condicionantes e à margem da lei. Melhore Lula. Dora, você acha que Lula estaria agindo com preconceito e má fé, a exemplo do que diz aí o senador? Olha, a declaração do presidente Lula ontem foi absolutamente infeliz, para dizer o mínimo, quando ele fez uma acusação grave. Ele diz que o governo anterior queria agradar o crime organizado. Ele acusou o governo de estar com quadrilho, com parceria. Como é que se diz isso no crime? A pessoa conluio. Comparsa, né? Cúmplice, né? Cúmplice. Eu achei muito grave essa declaração. Agora, como o presidente Lula dá sorte, tudo que ele fala, assim, é um pouco atribuído, é porque ele é assim mesmo, ora ele é espontâneo, um pouco, o que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também falam a respeito das maluquices que eles falam. Mas agora, o que me chama a atenção no tom do senador Rogério Marinho é o seguinte: o PT, quando nos 3 governos e meio que fez, não teve uma oposição, acho que está experimentando um tipo de oposição muito semelhante em termos de assertividade, para também ser educadinha, feito você, Evandro, como o PT fez oposição, porque enquanto o PT tinha como oposição o PSDB, gente, era mamão com açúcar, né? Até eu, que era aquela oposição, todo mundo de punho de renda, uma gracinha. Uma gracinha. E agora não, isso é que me chamou a atenção, sabe? Acho ruim também essas declarações, referência à idade, sandice, desequilíbrio. Acho tudo muito, não gosto desse estilo, mas isso me chamou a atenção. É uma oposição, sabe, ali que não dá trégua.
Fernando Capês, você também avalia que essa oposição ela está mais intensa aí nas críticas e também no acompanhamento de tudo que Lula faz. E por outro lado, quando Lula parte para esse discurso mais ideológico, ele acaba até chamando de forma negativa a atenção para algo que já poderia talvez ter sido pacificado. Evandro, se eu sou autor do projeto de decreto legislativo e quero aprovar esse decreto, eu estou adorando essa fala do Lula. Ele acaba de politizar um assunto que, na verdade, é técnico, há duas posições, mas é de natureza técnica. Ele agora chama todos aqueles simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro para fazer oposição, nem que seja por birra, a esse decreto das armas. Então, me parece que mais uma frase impulsiva, mal pensada, e também, para não dizer que fiquei só de um lado, eu concordo com a Dora, acho que as expressões do Rogério Marinho precisam também medir um pouco mais. Se a gente critica o excesso de um lado, temos que criticar também do outro. Sandice, falar a questão da idade, acho que não cabe. Ele poderia ter feito uma crítica mais elegante. De qualquer maneira, o Lula acaba de politizar uma questão e dar um enorme combustível para a oposição.